Olá, bem-vindos à terceira, né? Terceira temporada do Goza Fêmea. Espero que este hiatus se tenha passado bem para todos. Eu sou a Lourdes Cardoso. Eu sou a Renata Torres. E hoje temos connosco o tão conhecido da casa Isidro Fortunato. Olá, Isidro, bem-vindo. Obrigado, Lourdes. Obrigado, Renata. É a segunda vez que estou. É a segunda. E a primeira já foi intensa. Vamos ver se mantemos aqui o ritmo. E vamos falar sobre aculturação versus apropriação cultural. Ouvimos muito apropriação cultural, mas muitas vezes não é bem emprego, não é, Isidro? Então, antes de começar, diz-nos só, por favor, a diferença entre aculturação e apropriação cultural. Obrigado, Lourdes. A apropriação cultural, na verdade, é o processo em que o indivíduo vai substituindo uma cultura que lhe é característica, ok? Ele vai absorvendo pequenos aspectos, outros aspectos, e a assimilação confunde-se muito também com a questão do assimilacionismo. É basicamente a mesma coisa. É quando o indivíduo vive dentro de um espaço cultural e que ele começa a ganhar a projeção de outras culturas e começa a absorver e aplicá-la no seu modo de viver dentro daquela própria sociedade. E a apropriação cultural é nada mais, nada menos do que a tomada de uma cultura, a ressignificação de uma cultura. Quando eu partilho, tenho afinidade com uma determinada cultura, partilho daquela cultura, mas, no entanto, eu desconheço completamente os objetivos para que aquele tipo de comportamento, aquela manifestação cultural foi criada. E muitas vezes eu posso aproveitar com o intuito de comercializar ou simplesmente sair do eixo que originou aquela cultura. Ou seja, eu esvazio, eu reduzo aquela determinada cultura para objetivos e fins pessoais, quer eles sejam de âmbito político, quer sejam de âmbito econômico. Então isso é apropriação cultural. Por exemplo, houve várias, mas as últimas polémicas relacionadas com a apropriação cultural foi, não sei se vocês... Só um bocadinho de barulho. Obrigada. Não sei se estão por dentro a questão da filha da Xuxa, que fez uma viagem por África e depois descobriu os panos. Foi ela que descobriu a nova Vasco da Gama. Ela descobriu os panos e descobriu como amarrar os panos e capitalizou, não é? Com a amarração dos panos, porque ela descobriu e começou a ensinar as pessoas a amarrar os panos, não é? Que foi ela que descobriu. Essa questão da apropriação cultural, ela surge de um pensamento de superioridade cultural também, ou seja, a questão quando olhamos, por exemplo, a questão dos descobrimentos, também é uma falácia. Nada foi descoberto, entende? Nada foi descoberto. Mas aqui as pessoas, quando se querem apropriar, tentam construir uma nova narrativa. E o que nós temos com a filha da Xuxa é basicamente isso. A cultura dos turbantes é muito antiga em África, muito antiga. E ela tem várias aplicações, desde a questão da estratificação social, né, até a estratificação ter um tanto quanto pesado, mas a organização social das sociedades define lideranças, títulos e tal, e muitos até denunciam estados, quando é que uma mulher é comprometida, quando é que uma mulher, por exemplo, está de regra. Turbante traz essa informação toda. Então, é um instrumento de organização social, é usado em África há muito tempo. As formas da amarra também variam e também são códigos que transmitem muita informação. E quando se diz que se descobriu, a filha da Xuxa descobriu o turbante em África, a amarração do turbante, eu acho que nós temos que começar a levar isso muito a sério. Porque essa questão da superioridade cultural, da ilusão de superioridade cultural, da ideia de civilizar africanos, ainda continua muito patente, porque não há uma desconstrução das narrativas relacionadas com a ideia de descobrimentos, por exemplo, que até hoje é ensinada nas universidades, é ensinada em todo lugar e é uma linguagem normalizada, fomos descobertos. Então, eu acho que esse ambiente todo, no qual as pessoas forjam as suas personalidades, as suas identidades, lhes garante esse ar de superioridade que faz com que continuem esse processo, mesmo de forma inconsciente e muitas vezes de forma consciente.
é o volume de informação na sociedade que projetaram as suas personalidades. Então são levados a uma ideia de senhoras da civilização, vamos civilizar, vamos mostrar como é, como é que isso é, como é que aquilo não é. Eu acho que é uma narrativa extremamente perigosa. E o ponto que nós tocamos aqui, que é muito importante também analisar, é que há uma pretensão muito grande de superioridade cultural, de superioridade civilizacional, que é sustentada por esse conjunto de narrativas. E são perigosas. Eu acho que já é tempo das nossas classes intelectuais começarem a rebater, começar a levar a discussão, porque há uma questão muito séria. As pessoas pensam que o colonialismo é uma fase da história. Não. Há colonização e há colonialismo. A colonização tem o seu próprio espaço. Estamos a falar de invasão, ocupação, estamos a falar dos primeiros contatos e depois da projeção das primeiras instituições. E como nós sabemos, a invasão traz guerras, com elas traz órfãos. Então, as primeiras instituições, elas derivaram das necessidades, das circunstâncias da própria invasão. Vamos falar, por exemplo, dos orfanatos. Entendes? Foram instituições que foram convocadas por via do acontecimento, do ambiente de violência em que se passaram determinadas fases desse processo de colonização. Então, quando nós temos o colonialismo, nós temos a agudização do sistema, o nascimento do Estado, do próprio Estado colonial, né? Mas por via das independências, o colonialismo toma forma. O que é o colonialismo? É praticamente quando nós já temos instituição que coordena o nosso comportamento, a nossa vida em sociedade. E a presença do colono é praticamente irrelevante porque ele deixa um conjunto de regras que atuam com base nas instituições para manter a dinâmica social e as pessoas se comportam de acordo com aqueles códigos. Então tu tens o colonialismo. Tu não tens cá o colono, mas tu tens africanos. E muitos, vamos lá ver, muitos são os guerrilheiros anticoloniais que participaram na guerrilha anticolonial, tudo isso. Hoje são os novos colonos, né? Hoje são os novos colonos porque não se desfizeram do legado colonial, não se desfizeram das instituições coloniais e nós sabemos muito bem que em termos de cultura, o que invoca as instituições é a própria cultura. Não existe outro meio. A cultura é a responsável pela invocação das instituições porque cada cultura compreende as sensibilidades de cada povo e as suas próprias necessidades. Então invoca instituições. Nós temos aqui muitas instituições hoje em dia que precisam de ser invocadas. Por exemplo, as iniciações africanas hoje em dia não existem. Escolas de iniciação, quando eu digo que não existem, é no panorama da observância. Não temos, por exemplo, as próprias leis jurídicas não olham para a questão dos nossos costumes e nós temos relegado a questão dos nossos costumes das nossas tradições. Então, não se espantem se aparecer cá outro Chico esperto, chegar aqui e falar que descobriu mais qualquer coisa. Descobriu a iniciação, pronto, descobriu a iniciação, a Mukanda, descobriu a Mukanda, descobriu o Chikume, descobriu o Efiko. São todas narrativas que são construídas com base do oprimido na negação dos seus costumes e das suas tradições e do opressor com uma ideia, com uma ilusão de mestre civilizacional, trazendo perspectivas para organizar as sociedades que se encontram em caos permanente devido ao ambiente ácido plantado pelos processos coloniais. Isidro, diz-me uma coisa, tu acreditas na pureza cultural? Tu acreditas que existe, que nós podemos falar sobre pureza cultural? Olha, vamos entender que a cultura é o chamado da espiritualidade, ok? Tu tens primeiro a espiritualidade como motor primário de construção de sensibilidades. O indivíduo começa a sentir que ele tem certas necessidades que transcendem as suas próprias vontades, entende? Então, por via dessas necessidades, ele vai criar um espaço onde ele vai corporizar uma série de costumes, hábitos e tal, e aquilo é a cultura. E nós vamos dizer que a cultura é o espaço onde a espiritualidade toma forma. Todo o povo compreende as suas próprias necessidades e tem um fator que é extremamente importante, que é o determinismo geográfico. Vamos entender bem que o determinismo geográfico é extremamente fundamental e é um motor de produção cultural. Vamos entender assim. Por quê? O determinismo geográfico ele determina inclusive a psicologia e o comportamento dos indivíduos. E é com base nesses pressupostos que o indivíduo vai alicerçar e vai produzir culturas. Por exemplo, tu tens o Polo Norte.
O comportamento de um esquimó ou de uma comunidade no Polo Norte não é o mesmo de uma comunidade na África Ocidental. Entende? O ambiente é determinante na manifestação do comportamento e na produção cultural, porque cria as suas próprias necessidades, as suas próprias dinâmicas. Então, o que nós chamamos de, eu não diria que é pureza cultural, mas a tradição é o espaço, é a base de onde a cultura, o espaço em que a cultura se dinamiza é mas ela vem da tradição. A tradição são os códigos primários que dão a essência à própria cultura, suas características próprias. Mas, no entanto, o facto de nós falarmos em cultura, já estamos a falar de um elemento que tem dinâmica própria, mas ele não sai da sua essência, que são as tradições. E o problema dos africanos foi descartarem as tradições. Quando descartas as tradições, tu não tens uma base no qual a cultura evolui dentro da sua própria identidade, dentro das suas próprias questões. Então, esse é o grave problema. Então, pureza cultural nós podemos falar que não existe, porque a partir do momento em que nós falamos de cultura, estamos a falar de um elemento volátil e dinâmico. E tem as suas próprias dinâmicas, entende? Mas sem se dissociar dos aspectos ligados à própria tradição, como elemento do qual emanam todos os vetores da própria cultura. Ainda falando sobre pureza cultural, eu tenho aqui uma questão que, na verdade, levanta muitos debates na net. Na verdade, são duas, mas vou começar por a questão da aculturação, certo? Quando é que ela não é, ou quando é que nós podemos considerar que ela não foi ou não é agressiva? E faço a pergunta de outra forma. Quando a aculturação é agressiva, digamos assim, por meio, lá está, né, de luta de poderes e tal, já estamos a falar de apropriação cultural. Deixa-me ver se entendi corretamente. Vamos lá. Quando há confronto de poderes, a cultura em si é um espaço de poder, temos que entender. Por exemplo, uma característica muito simples é que economias fortes dependem de culturas fortes, por exemplo. Há uma ligação muito forte entre a economia e a cultura. Por quê? Porque a cultura, na verdade, é um espaço de produção ilimitada de possibilidades econômicas. Então, quando eu olho para a questão de aculturação, se ela pode ser agressiva, a aculturação é sempre agressiva, porque ela é a estrutura, né, que retira os indivíduos do seu eixo de sensibilidades. E quando eu falo de sensibilidades é simples, eu estou a falar de cosmovisão, por exemplo. Aquilo que alguns chamam de visão de mundo, os africanos chamam de cosmovisão. E a cosmovisão africana ela é extremamente completa, porque ela já compreende os mecanismos emparelhados, segmentados, que participam, que atuam com todos os elementos materiais na questão de realidade objetiva para produzirem a própria realidade como um elemento objetivo. Ou seja, nós estamos aqui, nós conseguimos olhar, nós conseguimos falar, um animal que se morre na estrada, por exemplo, ou morre num sítio qualquer, se decompõe. As forças que atuam no processo de decomposição daquele elemento biológico, estás a entender? São essas forças invisíveis. Elas operam todas em conjunto. Ou seja, mais de 80% da nossa vida, ela se passa dentro da dimensão espiritual. A dimensão espiritual, o que reflete dentro da projeção da realidade, é apenas resultado do trabalho que começa na dimensão espiritual. Hoje em dia, nós temos muitos cientistas europeus que falam em física quântica, alguns falam em PNL, por exemplo, programação neurolinguística. É só o reconhecimento dessas forças e inteligências invisíveis que atuam na base da dimensão espiritual para tornar a realidade um facto concreto. Nós temos um problema que nós estamos dentro de uma episteme ocidental extremamente materialista, tanto mais que eles dominam aquilo que nós chamamos de visão do mundo, que é uma visão racionalista baseada na sua própria experiência. E ela é racional e basta ser muito extremamente racional, ela é extremamente materialista. Ou seja, é a ideia de nós simplesmente queremos provar tudo por via da matéria. Mas a matéria não é nada sem espírito, entende? E há pouco tempo eu falei da dimensão geográfica da coisa. Nós temos que entender bem isso, que
o determinismo geográfico, ele influencia de tal ponto o ambiente, a vida em si e os organismos biológicos. Quando nós falamos, por exemplo, que somos todos humanos, somos todos iguais, não, nós não somos todos iguais, entende? O determinismo geográfico cria as suas próprias bases e ele interage diretamente na estrutura biológica do indivíduo e também na sua estrutura espiritual. O pensamento de alguém que está dentro, por exemplo, eu há pouco tempo estava numa conversa calorosa até com meu irmão e o Gens, a gente falava assim... Calorosa é discussão. Rapidamente, é uma discussão boa. Acesa. Acesa, calorosa, acesa e tal. A gente falava de algo que é muito simples. Nós estávamos a falar sobre ritmos e música, por exemplo. Nós defendemos a ideia de que a música africana tem muito ritmo. Dança-se muito, tem muita melodia e tal. E é muito ritmada. Ela convida os corpos, mesmo de forma involuntária, a se moverem, entende? Então, o determinismo geográfico é um fator indispensável na construção de tudo. Tudo que tem a ver com sensibilidades culturais. O ambiente geográfico, o determinismo geográfico, ele te mostra por A mais B como é que as coisas devem ser. Inclusive, a predisposição psicológica do indivíduo depende da zona geográfica em que ele se encontra. O humor de alguém que está no gelo, no Polo Norte, ou numa terra dominada por estações invernais, é diferente de quem está aqui no deserto do Sahara, em África, onde o sol bate e a vida é vibrante, entende? O estado de espírito é totalmente diferente. Isso significa que a teoria que nortifica toda a civilização, que é a setentrional, que é a teoria que o Cheikh Anta Diop nos traz como perspectiva, ele fala sobre os versos opostos. Nós somos opostos, entende? Nós somos opostos do pessoal do gelo. O pessoal que está dentro de climas invernais também tem outra composição biológica, porque eles estão mais resistentes ao próprio frio em si. E quando a gente fala de cultura e apropriação cultural, muitas vezes as pessoas oprimidas adotam diversas culturas porque não têm poder. Tu não tens instituições, tu não tens poder, então tu tens de te revestir de uma ideia de poder, então tu adotas comportamentos, celebrações, tudo aquilo que o mundo ocidental te oferece. Porque toda a gente quer estar revestido de uma ideia de poder e não quer ser excluído. Nós temos esse problema. Porque a mais básica demonstração é que a vida só prospera em unidade. Tudo na vida prospera em unidade. Não há nada que prospera sozinho. Isso é falso. Se nós olharmos a dimensão metafísica, física, só para falarmos aqui, e eu falo sempre disso, o cosmograma de Kenga do Congo, ele está dividido, por exemplo, a dimensão espiritual e a dimensão material, a dimensão física. Esse cosmograma, ele nos dá a perfeita ideia de que o mundo material, ele trabalha em alinhamento profundo com a dimensão espiritual, ok? Trabalha em conjunto. Então, quando a gente tem essa ideia que nada prospera sozinho, tudo é uma questão de unidade, tu entras para dentro da questão familiar, o homem sozinho não prospera, a família prospera, entende? O nosso corpo é uma demonstração profunda que sozinho ninguém prospera e sozinho ninguém atinge o objetivo. Tu tens 2 olhos que produzem uma visão. Tu tens 2 pulmões, tu respiras. Tu tens 2 ouvidos, mas só ouves. O ouvir é o produto final, mas tu precisas dos 2 ouvidos. Os 2 olhos para uma visão. Então tudo prospera em unidade. A questão é que os nossos sábios africanos, os nossos grandes cientistas africanos já entenderam essa questão há muito tempo. E eu, na questão de falar sobre apropriação cultural, por exemplo, eu acho a coisa mais ridícula que os africanos fazem são as celebrações que têm origem na Europa e são celebradas em África. O Natal é uma celebração, por exemplo, invernal, mas os pretos da África fazem a apropriação cultural dessa celebração. Mas isso é uma questão de poder e, para além de ser uma questão de poder, é uma questão política e econômica. Econômica porque você foi colonizado, você foi deslocado do teu eixo cultural e você está dentro de uma nova experiência cultural. Mas essa experiência tem características próprias. O que se consome no gelo não é o que se consome em África. Os itens do Natal não obedecem à geografia africana. E a ironia é celebrarmos o Natal e não celebrarmos o Kwanzaa, por exemplo. Está aí um ponto muito interessante. Mas aí também me leva a outra questão. Que eu até já ouvi uma pessoa defender que a Europa não tem cultura. Obviamente que isso aqui é infundado. Tem sim. Infundado, tem cultura. Exato, tem sim. Tem.
Mas o que é que A acontece? barbárie também é uma espécie de cultura. Exatamente. Ok? Não, claro que sim, claro que sim. Tem muitas celebrações, e agora falando especificamente de celebrações, tem muitas celebrações europeias que primeiro já começam por serem cristãs. A maior parte das grandes celebrações europeias são cristãs, são celebrações Só cristãs. rapidamente, quando a gente fala de celebrações cristãs, nós temos que entender algo que é muito simples. Eu vou chegar aí. Nós não fomos colonizados, nós fomos primariamente cristianizados. Exato. Porque o cristianismo é a alavanca que vai permitir a infiltração dos valores produzidos Exato. dentro da cultura cristã. E o cristianismo tem que ser encarado como uma tradição de um povo específico. Mas, no entanto, tu, para abrir as portas da colonização e do colonialismo, tu precisas do cristianismo. Todos os primeiros indivíduos que abriram as portas de África para a entrada dos invasores tiveram que ser islamizados ou cristianizados, entendes? Porque os valores de uma cultura só precisam de entrar por um vetor principal, pela base, o que nós vamos chamar de tradição. Por isso é que eu disse que a cultura tem um relacionamento de intimidade com a tradição. Então, o que eu queria, na verdade, dizer é a ironia aqui a maior parte dessas celebrações cristãs são, na verdade, um sincretismo, quando muito não são propriamente celebrações que vêm de comunidades muito, muito, muito antigas da África, que eles se apropriaram, transformaram. Perfeito. E ao longo dos séculos aquilo virou deles, porque eventualmente até muitas dessas culturas foram ou dizimadas ou então meio que apagadas okay? Historicamente. Então eles agora são donos daquilo, né? Pois é. O cristianismo, a maior parte das homílias, aquela estrutura toda cultural que eles têm mesmo dentro do próprio cristianismo. E é bom que nós digamos também que há muita expropriação. Um povo fraco, sem a sua cultura, é um povo que está à mercê de tudo. Tanto mais que nós também fazemos apropriação da ideia de Deus, por exemplo. Porque a ideia de Deus é uma ideia de poder. Exato. O cristianismo vem revestido de uma ideia de poder central. A personagem central do cristianismo é Deus. Estás a entender? E Deus, e costuma-se a dizer que a primeira vítima de uma guerra civilizacional é a ideia que as pessoas têm de Deus, porque Deus domina completamente a questão civilizacional. E quando a gente aqui fala também de espiritualidade, temos que ter aqui em atenção que a própria espiritualidade é a ciência para encontrar, e eu vou usar o termo Deus, que não me agrada muito, mas eu vou usar para falar de uma força superior que traz sobre tudo e que nós somos uma extensão dessa força, entendes? Nós expropriamos a ideia de Deus, de Jesus Cristo, e nós temos até os teólogos africanos a lutarem até hoje para trazer Jesus para dentro da África. Era Yeshua, nasceu no sítio X, era Yahweh, há uma série de contradições aí. Mas o sistema de pensamento espiritual africano é dos mais completos que existem. O sistema de pensamento espiritual africano, ele compreende algo que é muito simples. Muitos de nós que se encontram nessa sala nascem com certos talentos, nascem virados para um determinado objetivo, com uma habilidade, entende? E essa habilidade está registrada dentro daquilo que é o sistema espiritual Vodou. O Orixá também tem, o sistema espiritual do Congo também tem isso. Por isso é que os guerreiros, por exemplo, os 3 pilares de organização civilizacional do Congo são um Mpanzu, um Nzinga, um Saco. Ok? Quando a gente fala de um Saco, nós estamos a falar daquele que detém o poder espiritual. Quando a gente fala de Nzinga, nós estamos a falar dos regentes e dos guerreiros. Quando a gente fala de um Mpanzu, estamos a falar dos sábios, daqueles que criam as leis para administrar o espaço, o território. Entende? Então, a gente, quando desloca-se para a África Ocidental, para aqueles lados da África Ocidental, e cai também no sistema Orixá ou no sistema Vodou de Daomé, que é o atual Benin, a gente também encontra as mesmas características. O sistema de pensamento espiritual Orixá diz que todos nós temos o Orum. O Orum é o reino dos espíritos, mas a cabeça é que nós chamamos do Ori. O Ori é a cabeça. E quando a gente fala de Orixá, estamos a falar de Ori, cabeça, Chá, energia. Para entender, a energia é o espírito. E até hoje, físicos, né, intelectuais, até ocidentais, falam, já têm uma visão dessa dimensão cósmica da coisa. Já se diz que toda a matéria é feita de energia, frequência e vibração, ok? Mas nós já temos esse conhecimento há muito tempo. Quando a gente fala do Ori e do Orum,
e do Ori, estamos a falar de duas realidades, a cabeça e o que está dentro da cabeça. É o reino dos espíritos. Tendo em conta que nós somos resultados, somos embaixadores de uma ancestralidade, cada uma das pessoas nessa sala é embaixador de uma ancestralidade. Existiram várias pessoas que existiram nesse plano físico terrestre antes de chegar até ele, ou seja, nós somos pessoas aprimoradas biologicamente e com múltiplas facetas, porque as pessoas que nos precederam foram cientistas, guerreiros, nós temos essas energias todas dentro do Orum. Estás a entender? O sistema de pensamento, mesmo em Ifá, o sistema dos búzios e tal, aquela iniciação toda, ela vai te dizer assim, nós temos que encontrar qual é o regente do teu Ori. E depois faz-se aquela iniciação toda para descobrir qual é a força predominante no teu Orum, qual é o espírito predominante. Tu podes ser o Xóssi, que é um estratega militar, que é o orixá da caça, por exemplo. Você pode ser Xangô, você pode ser Ogum, que é o ferreiro dos orixás. E é só para dizer que toda a cosmogonia europeia, os panteões de deuses europeus são inspirados no sistema espiritual dos orixás. Porque tudo que tu encontras em África, dentro desses sistemas, tu encontras reproduzido na Europa. Entendes? Por isso é que eu costumo dizer sempre assim, a civilização é africana. Hoje em dia nós vemos milhares de africanos perdidos a buscar conhecimento em livros europeus que fazem um referencialismo totalmente ocidental das questões civilizacionais e nos colocam dentro de um peso para a própria humanidade, estás a entender? Isso é muito triste, porque nós não conseguimos mais buscar os nossos processos iniciáticos, as nossas escolas iniciáticas que potencializavam o indivíduo, caracterizavam o indivíduo, personalizavam o indivíduo. Nós não temos mais isso. Porque quando tu vais para a escola também aprendes matemática e tal, esse conjunto de ciências que a gente aprende, dentro dos sistemas espirituais africanos, essa ciência está toda aí. Mas o africano tem uma ligação tão forte com o cosmos que ele caracterizou essa informação toda. Quando a gente fala, por exemplo, de Geb, estamos a falar de uma ciência da dimensão de geografia. Geb é a Terra. Ok? Quando a gente fala de Mat, a deusa da justiça, da organização social, do equilíbrio social e cósmico, nós estamos a falar de Mat. Mat deriva a matemática. A organização se expressa em cálculos matemáticos, certo? A pirâmide, as grandes pirâmides, hoje em dia chamamos pirâmides devido à egiptologia, e nós temos também que olhar para essas nuances todas. Olhamos para isso, mas são as mercados. As mercados são mesmo esses espaços que foram feitos através de cálculos matemáticos que estabelecem uma determinada ordem, não só no plano terrestre, mas também refletem no tecido espiritual do próprio cosmos. Então, nós temos tudo isso aqui. Mas hoje aqui é um processo de expropriação inverso. É mais fácil, por exemplo, as pessoas estarem a estranhar, baterem palmas porque o super-homem agora é negro, mas as pessoas esquecem que o super-homem faz parte de uma pop culture. É uma cultura ocidental. É uma pop culture. Tem características próprias, tem a criação. O super-homem sempre foi branco, sempre teve traços europeus, sempre teve... Eles sempre tentaram mostrar a virilidade do homem branco por via desse referencialismo dos livros de heróis e tal. Eles vão trazer essa perspectiva. E hoje fazem-se filmes, por exemplo, o super-homem agora é branco, é negro, o Homem-Aranha agora é negro, tu tens o Miles Morales, que é a nova personagem do Homem-Aranha no multiverso e tal. Mas tu precisas estar atento a isso. Nos oferecem desenhos animados, coisas criadas da imaginação, de uma pop culture. Nós trocamos com história real. A história que se faz, por exemplo, deuses do Egito. A história dos deuses do Egito, por exemplo, mostra uma civilização totalmente branca. E nós sabemos que o Egito, isso até é uma vergonha, já devia ser eliminado dos currículos acadêmicos. O Egito foi uma civilização negra africana, que resultou da ampla convergência, e também é uma chamada para as pessoas aqui que pensam que o panafricanismo começou na Conferência de França. Não, a África sempre foi panafricanismo. Por isso é que eu falei que nada prospera sem unidade. Quem é que prosperou por causa da unidade dos povos africanos? Inclusive, o povo do Império do Congo, os Tuá, deram grande sabedoria, inclusive foram os mestres do Imhotep,
e os Tuá, que hoje em dia nós chamamos de pigmeus, por causa dessa questão de termos dado poder para o colonizador renomear a nossa realidade, nós chamamos eles de pigmeus, mas são uma das raças mais antigas do planeta. E eles dominaram profundamente os segredos da etnobotânica, da farmacopia, da medicina, do tratamento natural. Entende? E esse people está aí. Mas quando abrimos os livros de história, há uma apropriação. Pai da medicina, Hipócrates, ok. Platão, filosofia, ok, mano. Mas, espera aí, filosofia é a ciência do futuro. Todas as ciências surgiram da indagação. A busca de Deus começou numa pergunta. Dessa força que constrói civilizações poderosas começou numa pergunta. Significa que a filosofia é a ciência do futuro. Porque quanto mais questionas, mais caminhos e espaços para desenvolver a gente cria. Tecnologia, tudo vem da indagação. Todas as ciências vieram do questionamento. A matemática, a física, a geografia, tudo é questionamento. Entende? Mas vamos falar que nós tínhamos pirâmides que foram feitos com cálculos geométricos e matemáticos profundos. Pirâmides que têm mais de 20 mil anos, 30 mil anos. E atenção que os egiptólogos estão sempre a falsificar a ideia do tempo das pirâmides. Mas essas pirâmides são tão antigas que desafiam o próprio tempo em si. E elas estão aí. Mas foram os alienígenas que nos deram as pirâmides. Pois, eu costumo os dizer sempre. extraterrestres Pois, essa questão trouxeram as pirâmides. Pois, eu costumo dizer. Preferem acreditar que foram os aliens do que foram os negros. Sim, Não, sim, é preferível. É mais fácil ter É mais sido os fácil entregarmos aliens do os que aliens nós. do que nós. Mas Sim. atenção, Não é preciso conseguiram nós justificar aceitarmos os que... brancos, Não, nós temos que então os aceitar, nós temos que alienígenas aceitar que os alienígenas que eles falam somos nós. Claro que É claro. Nós somos Claro alienígenas. que sim. Nós temos poder de transformação ilimitado. Nós precisamos de voltar. Por isso é que o Adinkra Sankofa, que está aí à disposição de todos os africanos, é simples. Os Adinkras condensam muita informação e eles nos fazem lembrar da necessidade de nós olharmos para o passado para reconstruir o presente e o futuro. E atenção também aqui que é necessário nós olharmos para a questão do tempo. Uma das principais questões que nos faz nós estarmos desnorteados na questão do pensamento e pensarmos como pessoas brancas, adotarmos as suas estruturas de pensamento, particularmos os nossos próprios pensamentos, vem da questão do tempo. Há uma desarticulação muito grande do tempo. Por quê? Tu tens civilizações aqui com 30 mil anos, ok? E hoje você está a seguir um calendário gregoriano que tem 2000 anos. Tu estás no ano de 2022. O ano que supostamente alguém vai gostar. Tu estás dentro dessa dimensão do tempo, estás a ver? Estás dentro dessa dimensão do tempo, ok? Onde é que foram os 35 mil anos? Há um apagão dentro da história africana. E esse apagão não permite que nós acessemos a sabedoria dos nossos ancestrais, a nossa riqueza cultural. E essa riqueza devia operar diariamente na construção do nosso futuro enquanto povo. Mas se você apaga, se você prende o nosso povo dentro de uma linha temporal de 2000 anos, toda aquela realização dos nossos ancestrais vai se perder no tempo. Nós temos dificuldade em acessar esse conhecimento. Por isso é que até hoje nós temos britânicos, japoneses, toda essa gente está no Egito. Toda essa gente está no Egito. Toda essa gente tem uma tumba para explorar. Toda essa gente tem um espaço de exploração. Por quê? Porque nós precisamos de entender que o nosso futuro está no nosso passado. Eles buscam o nosso futuro no passado. Eles buscam as nossas realizações do passado para controlarem o presente e construírem um futuro. Mas esse futuro não tem espaço para nós. Há uma guerra muito grande. Desculpem que eu falo dessa forma, mas é necessário falar disso. Há uma guerra milenar contra os povos pretos no mundo. Essa guerra não terminou com a colonização. Mas atenção, nós precisamos de ir a fundo das questões. Nós precisamos de falar sobre essas coisas. Mas atenção que o que nos prendeu nesse momento é o tempo. Nós estamos perdidos porque nós estamos desorientados. Nós não temos bússolas para encontrarmos um futuro porque nós estamos perdidos. Você tem 2000 anos. Os seus antepassados têm milhares de anos a pisarem no solo desse planeta. Você hoje tem 2000 anos. Você segue um calendário e você celebra a marcha do povo europeu no mundo. Cada vez que você vai para a Páscoa, um coelho meteu ovos de chocolate e você acreditou nisso.
Ok, tudo muito bem. Você acredita que um Pai Natal vai chegar, vai entrar por uma chaminé, enquanto que você vive numa terra tropical, que não há necessidade de ter chaminé, mano. Você olha para o aparato das roupas do Pai Natal, aquele aparato de roupa invernal, o Pai Natal no Mali apanha queimaduras do 3º grau com aquela roupa. Tu tens que pensar nisso tudo. E quando nós não chegamos a pensar até aí, significa que nós fomos estupidificados. Porque há muita diferença entre as celebrações que são criadas dentro de um ambiente determinado geograficamente pelo inverno e aquilo que é produzido dentro de um ambiente tropical como o nosso. Nós estamos deslocados do tempo. Se nós não aprendemos a olhar a questão do tempo, se olharem bem, o chinês conseguiu sair da dimensão do tempo europeu. Porque o chinês teve que refletir. Pois, nós estamos aqui há tanto tempo e tal. Os etíopes também tentam fazer isso. Mas nós temos que entender que a questão africana não é uma questão de eu voltar. Nós temos que voltar em unidade. Por isso é que as independências africanas até hoje falham, por isso é que a soberania dos países africanos até hoje não avança. Sabe por quê? Porque nós fomos presos novamente. Para além de nós estarmos em África, deslocados da nossa linha temporal, nós não conseguimos compreender tudo aquilo que foi produzido há mais de 1 milhão de anos pelos nossos ancestrais. Não conseguimos acessar isso. O que nos fazia acessar todo esse conhecimento eram as escolas iniciáticas. Exatamente. Mas hoje você entra numa escola que é dominada por um sistema de aprendizado prussiano, que cria referências ocidentais dentro do teu espectro psíquico, dentro do teu espectro espiritual, para você divinizar o homem branco na questão civilizacional. Tu abres o livro, vais encontrar, aquele jovem estava sentado embaixo de uma árvore, que é uma maçã, aquele lá que não, gravidade. Olha, tu tens essas narrativas aqui. Estás a entender? Tu tens essas narrativas, então é necessário nós desconstruirmos tudo isso. Porque um aspecto que é importante é que nós temos escolas de iniciação hoje, mas não são iniciações culturais. É iniciação ao eurocentrismo. Aprendemos desde miúdos que o homem branco fez tudo. E nós não conseguimos imaginar o quão danoso isso é para a nossa espiritualidade. As referências que encontramos nos livros, Mendeleev, tabela periódica, o Flano fez isso, Henry Ford, automóvel, há toda uma construção, há uma brancocentrização da história universal. Os únicos negros que estão dentro da história universal, nos livros de história universal, são aqueles que contribuíram para a perpetuação do sistema de supremacia europeia. Então temos que entender isso. As pessoas adoram Mandela. As pessoas gostam do Gandhi. As pessoas gostam de Martin Luther King. É porque essas pessoas, em um determinado momento da história, foram necessárias para a sobrevivência do sistema de supremacia branca. É simples. Porque se a luta do Gandhi pacífica foi a luta, a melhor luta do mundo, por que Cateus ainda tem o maior número de pobres do mundo? O maior número de pobres está na Índia, mas o Gandhi lutou. Estás a entender a ideia? Martin Luther King lutou, é ovacionado, tem ruas, a supremacia branca, I love Martin Luther King, porque ele era transformaram ele numa antagonia direta à figura de Malcolm X. Ok, tudo muito bem até aí. Mas quando tu olhas por Martin Luther King, Martin Luther King lutou, fez A e B e C glorificado em manuais que tem heróis brancos também, lá dentro também é um herói. É um herói para o povo branco, porque George Floyd foi morto com um joelho aqui na garganta, ele morreu aí no mundo. Se a luta de Martin Luther King resultou, por que 14 dos pretos na América morrem simplesmente por serem pretos? Estás a entender? Agora vai para a questão do Gandhi. Índia, maior número de pobres. Olha para o Mandela. A África do Sul é o país mais desigual do mundo. Estás a entender? Onde é que foi a luta dessas pessoas? Foi em benefício do nosso povo? Não foi. Permitiu a perpetuação e a sobrevivência do sistema de supremacia branca. Okay? Tem uma coisa que todos esses nomes que citaste têm em comum. Pacificidade. Esse termo existe, né? Mas estou a falar de todos eles defendiam uma luta pacífica. Sem não violência, né? A ponto de Gandhi, por exemplo, fazer greve de fome de dias. Então, não, eu não vou ir queimar nada, eu não vou ir bater ninguém, eu vou fazer greve de fome para aquela pessoa ganhar consciência. Tu achas que, então, esse sistema que está ali para dar suporte, para perpetuar, né, a questão da supremacia branca, digamos assim, se aproveita dos discursos pacifistas dos ativistas? Algo aqui que é muito, que não bate bem.
Atenção, o sistema não se aproveita, o sistema cria essas personalidades, ok? Nós temos que começar a pensar que o sistema é um espaço operacional, ok? É um espaço operacional onde se criam inúmeras possibilidades. Por exemplo, quando nós estamos perante um computador, nós estamos aí a fazer os nossos trabalhos, dá um erro e diz que carregar naquele botão, o erro está resolvido. Nós resolvemos, carregamos e o problema se resolveu, certo? Mas nós não conseguimos ver os processos que aconteceram por detrás, os códigos que foram utilizados para resolver aquele problema. Estás a entender? Esse é o padrão de manipulação que eu quero tocar, estás a entender? Nós não vemos o que é que se passa nos bastidores, nós vemos o que eles querem que a gente vê. Entendes? Olha, o meu antivírus está a falhar, eu vou carregar lá no sítio X e tal, de repente está tudo operacional, está tudo fixe, está tudo bem. Mas quando tu abres uma abazinha no sistema de processos do próprio Windows, vem lá uma série de processos para acabar com um único problema. São mais, deixa-me ver, se tu tens problemas de... Se o teu computador está a colar, né? Um programa não está fechado, depois tu vais fechar ele, vem logo aí um sinal que o programa X vai se fechar e tal. Para tu resolveres aquilo, são mais de 3.000 processos para resolver aquilo. E você faz um clique e aquilo está resolvido. Mas foram 3.000 processos que giraram lá atrás para aquilo se concretizar aí. Entendes? O que nós não estamos a pensar é que, primariamente, o sistema de supremacia branca não é um sistema bruto. Ele já foi bruto para impor o seu poder. Atualmente é um sistema intelectual que constrói epistemologias para controlar o pensamento. A professora Marimba Nini nos disse o seguinte: o homem branco nos estudou tão bem que ele sabia que a cultura é a chave para codificar o comportamento, para codificar as emoções, para codificar tudo no homem. E se nós conseguimos construir uma cultura, nós vamos controlar os homens. Nós estamos a ser controlados culturalmente. A questão do próprio cristianismo, o cristianismo é um sistema cultural e a ideia de Deus é cultural também. Em África tem mais de 3.000 nomes para se chamar Deus, ok? Tu tens um Kulunkulo, um Zakomba, ok? Tem Zambi, tens o Ludomaré, tens o Batalá, tem Rama. Tu tens vários nomes para chamar só uma única realidade. Mas essa realidade, onde é que ela tem poder e tem força? Essa realidade que cada povo chama, interpreta, é o motor da própria espiritualidade e é o que permite a criação de múltiplas realidades culturais. A experiência de cada povo faz a sua cultura. Não existe cultura universal, esqueçam disso. Um dos nossos inimigos, maiores inimigos da nossa questão civilizatória, está escondido dentro de uma ciência chamada antropologia. É o universalismo. O universalismo é o motor que colocou o homem branco no centro da questão civilizatória do mundo. O universalismo, a ideia de um pensamento universal, de uma monocultura, todos têm que se comportar assim. O universalismo é imperialismo cultural, não tem outro nome. É imperialismo cultural. Injetar nas pessoas uma norma, um conceito, um código que vai determinar o comportamento, que vai determinar as fundações civilizacionais, é imperialismo cultural. Nós vivemos isso até hoje. Nós não falamos nada, nós adotamos culturas estranhas. Primeira coisa que um povo deve ter é uma cultura, e essa cultura deve ser capaz de invocar anticorpos contra a agressividade de um mundo em constante dinâmica. Mas tu não tens um anticorpo, tu não tens nada, mano. Mais uma vez, a professora Marimba Nini nos diz que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. Nós estamos numa zona de infecção, mas nós não sabemos de onde são essas infecções. Por quê? Pois é que estamos fracos. Estás a entender? E a apropriação cultural é sobre isso que a gente está aqui a falar. É a ressignificação, é a redução, é a destruição do pensamento, porque nós temos que entender que a única coisa real nesse mundo é o pensamento. Tudo se domina por via do pensamento. O sistema cultural é pensamento. O cristianismo é um sistema de pensamento cultural. Tudo é pensamento. E a única linha de tempo real que existe é o passado, ok? Não existe presente, não existe futuro, só existe passado. Por isso é que muitos povos estão preocupados em estudar o passado, porque o passado é que traz as bases para qualquer definição de futuro. E algo que é importante dizer aqui é que o futuro é uma ilusão dos povos.
Compare o futuro como um caminho no horizonte. Cada vez que nós atingimos o horizonte, um novo horizonte vai se pôr diante dos nossos olhos. Isso é o futuro. Entende? E o próprio presente se torna passado a cada milissegundo, se torna passado. Tudo que nós falamos aqui, vamos ter a oportunidade de ver porque está a ser gravado. Fora disso, isso não se repetiria novamente. Estás a entender? É o passado. Só temos o passado, a única linha de tempo é o passado. E o único povo que não estuda o seu próprio passado é o povo africano. Há vários condicionamentos a nível do próprio sistema cultural, do próprio sistema colonial. Esse sistema que nós chamamos de Estado, entende? Isso faz parte de um sistema. Esse sistema responde a um macrosistema. E esse macrosistema muitos chamam de globalização, que é um conjunto de instituições que tentam controlar a dinâmica dos Estados colonizados. Nós estamos completamente, mesmo os africanos que estão em África e que acham que vivem uma cultura africana, vivem numa ilusão, porque nós muitas vezes defendemos uma cultura que nem sequer nos pertence, porque tu vês muitos, voltando à questão do cristianismo, tu vês muitos negros africanos a defender acerrimamente o cristianismo, não é? Antes de defender, se calhar, uma cultura que é a deles, é a base, mas eles não conhecem. Então a minha pergunta é, tu achas que isto é reversível? Ou seja, nós só defendemos aquilo que conhecemos. Se nós não conhecemos a nossa própria cultura, a base, as nossas tradições, como é que nós podemos elevar e proteger algo do qual nós nem sequer temos conhecimento? Percebes o que eu estou a dizer? Porque parece que nós estamos cada vez mais aculturados, porque nós absorvemos toda a cultura ocidental e tomamos como nossa, até como falamos, a nossa língua, as nossas línguas perdem-se porque nós falamos primeiro a língua do Ocidente e depois as nossas quando falamos. Então, tu achas que isto é reversível? Achas que nós conseguimos resgatar isso? Conseguimos. Como? Primariamente, eu devo dizer assim, a questão das línguas é muito importante para essa discussão sobre cultura, é de extrema importância. Por quê? Porque a língua determina também a forma como nós articulamos e construímos o nosso pensamento. Ninguém fala português e pensa em quimbundo. Isso é falso. Ninguém fala em quimbundo e pensa em kikongo. Também é falso. A língua é um vetor fundamental na articulação do pensamento. Eu falei aqui que tudo que nós temos, tudo se constrói no pensamento. Tudo se constrói no pensamento. E a voz é a corporização daquilo que a gente pensa. Por isso é que tu estás aí a ver na Bíblia, por exemplo, no princípio, faz-se sol, faz-se água, faz-se mar. Tá? É tipo uma cena assim meio tipo assim, alguém que está para usar tipo faz sol, água. Tá a ver? Não, é poético. É uma coisa poética. É só para dizer que tudo emana da vontade, da voz. A voz, estás a entender? E se nós tivéssemos um bocadinho de atenção também, nós podíamos consultar a Bíblia em Atos 7:22, que diz que Moisés aprendeu toda a sabedoria no Egito e tornou-se grande em fé e obras. Tu estás a falar de quê? De uma mostra derradeira de que uma civilização, ou seja, uma religião, uma tradição da dimensão do cristianismo, ela foi fortificada pelo conhecimento africano, entendes? Há muita coisa que foi roubada da África. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não é Jesus Cristo, mano. Isso é o Eru. Isso não tem a ver com Jesus Cristo, porque quando Eru já estava aqui dentro das nossas estruturas de pensamento, Jesus Cristo ainda nem sonhava ser produzido no saco escrotal do José. É Conceição Miraculosa. Então é mais ou menos assim. Desculpem lá que falo dessa forma, né? Mas também acho que as pessoas são adultas, toda vez. O programa é para crianças. Isso não é algo que exista, que não exista fora da nossa realidade. Nós temos o corpo constituído, nós temos A, B e C. Então, o que eu quero te dizer é que Jesus ainda nem estava estruturado em pensamento, nem Deus ainda pensava nisso. Já era Espírito Santo lá não existia. Não sei. Quem já existia em espírito, eu digo sempre, a aprimoração espiritual que acontece no processo de transmigração espiritual, reencarnação, tudo isso que acontece, estás a entender? Isso aprimora os espíritos. Nós viemos cada vez mais com mais e mais possibilidades.
Espera só, sabe o que eu pensei agora? Simão, mesmo para nos cair um raio. Vai ser Vamos morder todos. Vamos ver se o programa nos praguejar. Minha Não pode deixar vida. praguejar, senão depois assustas, caiu um e-mail na tua caixa de e-mail que um senhor estava andando com uma caixa de ovos do porta-bagagem, falou mal de Deus, morreu. Essa história bate. Não, essa história bate. Encontrados intactos, Essa história bate. Essa história bate. Mano, Vão com Deus, só se ele for no porta-mala. Esse tipo de... Não, essa história bate muito. Não faz isso, Zidu. Não. Mas esse tipo de história, tá a ver? É o que mantém as pessoas presas. São pequenas coisas sem engrenagens. Claro, se tu queres sustentar uma ideia, tu tens que olhar nos detalhes. Não olha para a ideia, mas olha para os detalhes da ideia. Estás a entender? Está tudo explicado. Isso Por isso é leva- que eu acho que é muito difícil reverter isto. Não. Sim, É possível a termina revolução. só, Eu estava a sim. falar, nós precisamos de um governo panafricano. Vamos começar assim. Panafricanismo por quê? E eu aquela hora disse, as pessoas têm uma ideia de que o panafricanismo começou na conferência de Paris e tal, com Blyden, né? Esse pessoal todo que fez não. Panafricanismo é africano. A própria construção do Kemet enquanto superpotência resultou do panafricanismo. Quando a gente fala pan todos, africanismo africanos, ok, estás a ver já a ideia, todos africanos contribuíram na edificação do Kemet. A grande superpotência que foi o Kemet é resultado da convergência cultural de todos os povos africanos. Por exemplo, quando tu olhas para as vestimentas de um faraó, tu encontras, por exemplo, a pele de leopardo. A grande confraria leopardina pertence ao Império do Congo. E a confraria, o próprio leopardo é um símbolo de poder, entende? É um felino que significa poder. Então tu tens essa ideia aí. A própria construção do Egito enquanto grande civilização resulta da convergência dos povos africanos, isso é panafricanismo, ok? A união do Alto e do Baixo Egito resultou no Egito unificado, isso é panafricanismo, ok? Agora, quando a gente fala de panafricanismo, relação diaspórica, transatlântica, tudo isso, nós estamos a ter aqui uma outra dimensão de pensamento. Tudo que foi arrastado por via dos processos de violência histórica, por aquilo que a Mamã Marimbani chama de Mahafa, que é o Holocausto, que é uma designação para aquilo que é o Holocausto africano, da escravidão e desses processos todos de violência, tudo aquilo que está aí africano. E foi por via do próprio tráfico de escravizados que várias culturas germinaram e se dinamizaram no mundo. Quando a gente olha para o Brasil, a cultura brasileira é africana. É basicamente africana, não vamos nos mentir. Nos Estados Unidos, quando tu olhas, as grandes projeções dos Estados Unidos foram negros que fizeram aquilo, mano. A cidade de Washington DC foi construída pelo Benjamin Banneker, o homem que fez o Big Ben, que é aquele grande relógio que é apresentado em muitos filmes que está em Londres. Big Ben, Benjamin. Thomas Fuller era considerado a calculadora humana. Tu tens aqui a olhar para uma questão de coisas que nós precisamos de aprender desde a tenra idade. Nós precisamos que o panafricanismo esteja dentro do sistema de educação e se calhar nem precisamos de um sistema de educação, precisamos de voltar para quê? Para as nossas culturas, para as nossas escolas de iniciação. A iniciação é que nos prepara, porque eu costumo dizer sempre, a grande diferença entre o conhecimento e a educação. A educação é a base para sustentar o conhecimento e o conhecimento é a base para sustentar a sabedoria. Mas isso aqui é um ecossistema de unidade. E eu vou sempre continuar a falar que as grandes ideias prosperam por via da unidade. Tu tens aqui 3: educação, conhecimento, sabedoria, para darem o resultado da iluminação. A iluminação que a África foi expropriada também pelos europeus. Jesus Cristo. Cristo relativo a quê? Relativo a um tipo de elevação espiritual. Quando o indivíduo não precisa de ninguém para dialogar com as forças espirituais, com as inteligências cósmicas. Então você é um Cristo, você está no alto, no ponto mais alto. E isso era chamado de Kersheta. Kersheta é um título. E os gregos chamaram isso de quê? De Cristo. Por isso é que ficou Jesus Cristo. Entende? O fenômeno búdico não começou lá na China, no geral, não.
fenômeno do Buda também foi expropriado. O Buda sofreu as suas lavagens até ficar branco, como aquele branquito que aparece nos bonecos que as pessoas gostam. É fofo, estás a ver? As pessoas têm essa cena. Então, há um processo de expropriação aí. Entendes? Há um processo de expropriação. O fenômeno búdico é originalmente africano. Resulta de altos sacerdotes queméticos que fugiram, acho que foi nos primeiros séculos, durante a invasão dos cambices para dentro do Kemet. Então, grandes grupos de altos sacerdotes fugiram para a Ásia e lá é que criaram esse sistema espiritual de pensamento que ficou conhecido como budismo. Mas o budismo foi usado para empoderar os grupos de pretos, os africanos, atenção, por isso é que nós temos muita coisa para aprender. A China original não era amarela, ok? Era preta. A Índia original sempre foi preta. Os dravidianos... até hoje. Preta, mas tá, quando eu falo sobre preta também eu entro dentro da questão do poder. O poder pertence a minorias, os brahmanos e tal, isso tudo são brancos e tem uma história dentro dos livros sagrados do hinduísmo, do jainismo, que vem contar um monte de histórias. Ah, não, isso era assim, os brancos mandavam e tal, e existia uma grande estátua, os pretos estavam no pé, porque eles eram, existe aí uma história terrível. E esse conjunto de epistemologias é que domina o próprio racismo enquanto construção cultural. Entende? São essas cenas que a gente precisa discutir com muito afinco. Há muito roubo, há muita expropriação, mas eu fico mais triste quando nós é que somos aqueles que se apropriam. Mas eu compreendo também, nós estamos numa situação de extrema vulnerabilidade porque nós não temos as nossas culturas para nos orientarem. Não temos as culturas para nos orientarem. Resultado, estamos vulneráveis. E as pessoas vulneráveis querem se encostar às estruturas de poder. Eles querem sentir-se integrados a algo que significa poder. E o nosso povo está nesse momento, nessa condição. A possibilidade de reverter essa situação toda, nós temos várias mensagens. Primeiro, se for possível, Cheikh Anta Diop fazer a desconstrução de uma das maiores máquinas coloniais de destruição e afirmação do próprio racismo enquanto cultura, enquanto um sistema de poder, então é possível lutar-se assim. O racismo científico imperava dominante sobre as ciências para falar sobre aquilo que o homem preto era, é inferior, não serve para nada, tem muitos músculos, esses músculos é para trabalho forçado, Deus sabe o que faz. Estão a ver a ideia? Então tu vais dentro desse conjunto de pensamento articulado para favorecer o quê? Politicamente vai favorecer o quê? O próprio sistema. Então, nós precisamos de entender que o pensamento africano precisa de estar dentro das instituições e nós precisamos de invocar instituições por via da própria cultura. Precisamos. Porque está fácil. Hoje em dia as pessoas, o homossexualismo, por exemplo, e atenção, alguns gostam de falar homossexualidade. Eu continuo a falar homossexualismo porque eu gosto do ismo para trazer a violência desses processos. Porque a dimensão cultural do homossexualismo não é africana. O próprio homossexualismo, a etimologia da palavra não é. Mas os africanos adoram essas cenas do homossexualismo. Estás a ver? Se eu escrever, por exemplo, rápido, que os imperadores do Congo eram canibais, eram homossexuais e tal, tu não vais ter nenhum preto a pedir fontes sobre isso. Mas se tu escreveres que Jesus Cristo era gay e namorava com os 12 discípulos, vão te pedir fontes, vão te ofender, vão fazer 30 por uma linha. Isso só fala muito do espaço e como o sistema domina a nossa noção, a nossa narrativa de pensamento. O sistema domina-nos completamente. Então tu tens uma intimidade profunda com esse sistema de poder. Se o cristianismo não fosse poder, nós não íamos gostar do cristianismo, mas o cristianismo representa poder, porque é a estrutura que organiza as sociedades colonizadas. Poder e aceitação. Já vamos para a plateia, vocês vão poder fazer perguntas, mas muito rapidamente, Isidro, gostaria que tu fizesses aqui uma diferenciação, se é que existe na tua visão, entre o que seria uma homenagem, né? Ou homenagear, como por exemplo, eu não vi o caso da Sasha, que é a filha da Xuxa, já agora. Esqueci o nome dela. Sasha. Não vi o caso dela, mas sei de casos de pessoas que foram acusadas de apropriação cultural. Então, qual seria aqui a diferença entre prestar uma homenagem a determinada cultura, usando determinados elementos e tal, blá blá blá, e de fato
apropriação cultural? Na tua visão, o que é que poderia diferenciar uma coisa da outra? Olha, um dos artistas que eu considero mais talentoso, e eu discuto quase isso sempre com Gansa, quando nós estamos nos nossos encontros, a gente fala quase sempre sobre isso. Um dos artistas mais talentosos que esse mundo viu nascer, que é o Michael Jackson. Ele tem várias músicas que ele representa outras culturas, ele não faz apropriação cultural, ele homenageia, ele celebra essas culturas. Porque tu olhas para a música o Michael tem uma música que ele apresenta vários grupos, ele vai buscar os aborígenes, vai buscar, ele busca vários grupos. Aquilo é uma celebração, porque ele não pegou e ressignificou aquilo. Ele não foi buscar pessoas brancas, ele mandou vestir disso assim, assim para ficarem aí, ou fez o contrário, pegou pessoas pretas e deixou. Não há esse processo. Ele apresenta as culturas tal como elas são. Então aí está a acontecer uma celebração, ele está a celebrar a diversidade. Está a entender? Celebrar a diversidade. Mas quando tu ressignificas qualquer coisa aí, aquilo já é apropriação cultural. Porque um dos pontos aqui mais altos nós temos que entender. Nós não temos poder de fazer apropriação cultural, porque a apropriação cultural é um movimento extremamente econômico. Ele é extremamente econômico a partir do momento em que pessoas tiram valências e capitalizam as nossas culturas. Como é o caso, falaste da Sacha, mas um caso muito claro de apropriação cultural é o da... Agora até estou com medo, não sei se vou errar a marca, mas que usou os padrões de Ndebele na sua coleção. Pois foi. Eu não me lembro agora da marca, não quero dizer. Eu estava a pensar em Versace, mas não quero, porque nesse momento não tenho a certeza. Mas eu me lembro, até foi uma questão que discutimos em sala de aula na universidade, no tempo coisa, porque eles usaram os padrões de NBL para produções da Barbie, não sei o que, e capitalizar, e não fizeram referência nenhuma. Não vão fazer nunca. Nós temos que entender, por exemplo, é assim, o povo africano é o povo mais diverso desse planeta, é o povo que tem a experiência espiritual mais profunda desse planeta também. Eu vou te dizer o seguinte, o filme Avatar, por exemplo, aqueles povos que se encontram aí, da forma que os navios estão vestidos e tal, aquela brincadeira toda, aquilo é o quê? Aquilo é apropriação. Os trajes dos navios foram inspirados em tribos indígenas africanas, e eu só esqueço o nome agora, mas foi. Eu também já li qualquer coisa sobre foram buscar esses pontos todos, pum. Depois tu tens que entender também que a ideia da estética, a tecelagem, a estética do tecido e tal, a estética da moda, isso tudo. As tendências e os padrões vão se buscar em África. Isso já foi mostrado diversas vezes, mas não há citação dos africanos nesses processos. Sabe porque tu não és poder. Algo que os africanos têm que entender, enquanto tu não tiveres as tuas instituições, tu não tiveres uma ideia de poder que favorece a tua cultura, você não é nada. Nós continuamos a servir propósitos. E quando nós falamos de escravidão, se calhar é muito fixe para os africanos não verem as correntes, porque as correntes estão aqui dentro, é o pensamento. Quando o europeu soube que a melhor forma de controlar os africanos era mentalmente, espiritualmente, corrompendo os seus sistemas, diabolizando as suas tradições, ele fez isso. E o resultado, nós, depois de vários anos, nós estamos em piloto. Como é que se diz? Piloto automático. Piloto automático. Nós estamos em piloto automático, nós só seguimos o que nos trazem sempre absoluto, não nos dão espaço para questionamento. E também nós não estamos a ser educados para questionar o sistema, nós estamos a ser educados para aceitar o sistema tal como ele é. E reproduzi-lo. E essa é reproduzir tudo aquilo que o sistema nos traz, a gente reproduz. Então, essa é a pior das escravidões. Somos escravos, mas escravos a sério. Aqui cada um está contente, eu tenho um bom emprego, eu ganho, eu tenho... tudo muito bem, mas você é escravo. Você não tem controle sobre os meios de produção, por exemplo. Até hoje nós consumimos, nós somos bem consumistas, por exemplo. Nós só consumimos. Nessa sala aqui, nós somos todos. Só consumimos. Nessa sala toda aqui, a maior parte das coisas que estão feitas aqui não foram feitas por africanos, e foram feitas por africanos, se calhar só estamos a montar e tal, e não estamos a contribuir nada. Durante muito tempo nós ficamos em freezing das nossas consciências, do que é que nós estamos a produzir. E tudo o que nós estamos a fazer está a ser expropriado. Tu tens aqui jovens extremamente talentosos. E dentro do sistema orixá,
né? Tu tens aí isso é Kumba, o Kumba é Swahili, né? Mas tu tens o Ogum, que é o gênio, o gênio do sistema espiritual africano dos orixás. Nós temos aqui muitas pessoas que do Orum têm o Ogum. Temos aqui jovens extremamente talentosos, mas tu tens um Estado que se move dentro das políticas coloniais e ele não aproveita aquilo que nós temos. Nós temos terras férteis, sei lá quantos porcentos é que as terras de Angola são férteis, mas nós temos pessoas a comerem no lixo, pessoas a passarem fome, a morrerem de fome. Essa é a meta do Estado colonial, é a negação da potencialidade do indivíduo que se manifesta por via da sua cultura. Tu negas o indivíduo e tu lhe traz uma perspectiva de indivíduo baseada no individualismo. Porque quando eu disse que toda a vida prospera em unidade, a maior armadilha que os africanos sofreram foi a divisão. Nós estamos divididos. Claro a família sim. africana foi ressignificada, se tornou uma família nuclear. E antes, nas culturas africanas, as nossas famílias entendiam até a comunidade. A comunidade toda é a família. A família é a comunidade. Não existe só pai, mãe, filho, família. Não tinha nada disso. Individual. Depois tu tens esse ponto também. E para entenderes que o próprio sistema cultural cristão, ele é destruidor, ele te diz que a salvação é individual. Nós nunca compreendemos salvação, nem coisa nenhuma. E além disso, dentro das nossas culturas, não tem esse critério de salvação. Nós não somos individuais, nós somos unidades. E a primeira unidade consciente desse planeta foi uma família africana, entende? Família africana. Então tu tens que começar a entender a sensibilidade dessas coisas todas, mano. Nós estamos parados no tempo porque nós não invocamos a nossa cultura, nós não somos orientados pela nossa cultura, nós somos orientados por culturas que nos agrediram num determinado momento da história e tomaram controle sobre os nossos corpos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então nós temos que pensar. A apropriação cultural é uma questão de poder. A filha da Xuxa chega aqui e diz que ela inventou turbante, ela tem poder para tal. Você é pobre, faz turbante, você sabe que você não come turbante, então olha, tá aí, está a promover o nosso mambo, mas o cumbu não entra na tua comunidade. Não há dinheiro para a tua comunidade. Então, é uma questão de poder. A apropriação mostra o poder. Você não se apropria porque você não tem poder. Mas nós sabemos que mesmo aqui, quem tem poder se apropria. Você pode ter um grande terreno que te deixaram no teu trisavô, mas alguém com poder chega lá e levanta lá um hotel e não sei o que, te dá uns pontapés para sair daí. Isso é poder. Isso é apropriação. Entende? É o que acontece conosco. E algo que é muito importante é a vergonha que nós sentimos das nossas culturas. É o vetor principal que permite que nós cruzemos os nossos braços para levar-se tudo daqui. O filme Avatar rendeu muitos milhões e aquilo tudo é africano. O filme Guerra nas Estrelas, o filme Guerra nas Estrelas, Star Wars também, aquelas civilizações, aqueles bonecos que apresentam aí com aquelas diferenciações todas, aquilo tudo é inspirado em simbologia africana e são de grupos indígenas africanos. Então nós temos que entender isso. Primeiro, recuperem a vossa noção do tempo para vocês terem domínio sobre a realidade, porque nós estamos deslocados da própria realidade. A nossa realidade é um produto artificial, que é produzido por um sistema que não compreende a nossa dimensão espiritual. Todos nós aqui, já alguns estão deprimidos, uns não sabem porque que acordam, começam a chorar, outros querem se matar. A cultura do suicídio não era vigente em África. As pessoas estão deprimidas, as pessoas não entendem que os problemas que nós vivemos têm base espiritual. Tem base espiritual, porque o espírito que está dentro de ti, ele rejeita esse sistema. Então isso produz aquelas emoções desconcertadas que você acorda. Está a chorar o quê, mano? É o famoso, a falta do sentimento de pertença, né? Você não, como você está desconectado, você sente que você não pertence ali e isso causa uma inércia, faz com que você não lute pela tua comunidade, porque você não se revê. Não se revê na comunidade. E é um conflito tão grande que, ao mesmo tempo que você sente que precisa fazer alguma coisa para mudar aquilo, você diz, não adianta eu fazer nada por isso. Por quê? Porque a salvação é individual. Então eu tenho que encontrar uma boia salva-vidas, algures, e basada aqui o quanto antes, como eu puder me livrar disso. Então, pior do que tu falaste, tem vergonha, né? Da nossa... A vergonha das nossas culturas. Mas mais do que ter vergonha é terem raiva, ódio.
Auto-ódio. de uma coisa que, se você sentar para conversar com ele, ele nem sabe o que é, ele nem entende. Mas porque lhe disseram que aquilo é o mal, Olha, porque só de só ouvir... para não esquecer rapidamente, Sim, sim. no sistema espiritual orixá, tu tens a Oiá. A Oiá é o controle do trânsito, é o controle da imagem, da autoimagem. A imagem e a autoimagem, elas são extremamente importantes porque elas constroem o que é a autoestima. Sabe do que é autoestima? A autoestima é um motor potencializador de potências no indivíduo. Toda gente que tem uma autoestima chega onde quer. O nosso povo foi castrado da sua própria autoestima. Nós não temos autoestima. E nós vamos buscar a nossa autoestima em estruturas de poder que foram desenhadas para aqueles que nos oprimem. Exatamente. Por exemplo, você quer parecer que és rico e nós temos esse problema dos complexados, dos assimilados. Esses grandes carros que a gente vê aí, Ferrari, não sei o quê, você produz Ferrari. Você tem engarrafamentos em estradas malaicas, mas todas engarrafadas com carros que você não produz. Nós não temos vergonha disso, estás a ver? Epá, é muita coisa. É muita coisa. Você não produz, você não faz nada, tu não tens, tu és totalmente dependente. Mas, para nós, a ostentação é uma ideia de poder, entende? Tu, como foste esvaziado da tua cultura, dos significados, da simbologia cultural, você vai buscar em coisas, elementos para preencher o vazio, grande vazio que é deixado pelas tuas culturas. Você quer ter um relógio do que é uma calça da Calvin Klein, você quer tantas coisas externas por causa do vazio. A grande questão do consumo desenfreado dos africanos tem a ver com esse vazio que nunca vão conseguir preencher. Essa é uma grande armadilha também que foi deixada aos africanos, porque o vazio cultural não se preenche com externalidades, porque a cultura, acima de tudo, é uma estrutura de pensamento. A cultura é uma estrutura espiritual, está tudo dentro de ti, estás a entender? Quanto mais externalidades você buscar para tentar preencher isso, para tentar comatar os vácuos que você tem dentro do teu espírito, mais você vai se perder. Por isso é que temos pessoas gananciosas que quanto mais têm, mais querem. Você tem uma casa, você tem duas casas, tem três casas, tem um prédio, você tem tudo, porque o externo é infinito. O consumo faz parte dessa busca para preencher o lado interno da vida, mas o interno só se preenche com a tua cultura. E a tua cultura tem o código ancestral lá dentro, tem as realizações, aquilo é que nos completa, porque nós somos espíritos. A mamã Paulina Chiziane, ela diz que o africano, antes de se fazer carne, ele era um espírito. E ele diz assim, muita gente diz que a África foi um nome que foi dado por um imperador, por um general romano e não sei o que, isso é falso. Mamã Paulina Chiziane nos diz que a África é um território dentro das nossas mentes. É um território dentro das nossas mentes, estás a entender? Que nós já éramos africanos, o espírito é que é chamado de africano, nós já éramos africanos antes de nos fazermos carne, entendes? Então é mais ou menos por aí. A apropriação cultural aqui, dentro de uma estrutura de assimilação compulsória como essa que nós vivemos, ela vem revestida de uma falsa ideia de poder. Hoje em dia tu tens um grande Mercedes aí fora. É ilusão, mas é uma ideia de poder. Porque Mercedes custam caro, mas quando tu vais para o espaço onde estão os donos que fazem Mercedes, eles nem têm tantos Mercedes assim. Ou seja, o consumo compulsivo é uma característica própria dos indivíduos que foram colonizados. Porque o indivíduo que foi colonizado, ele só conhece o preço, mas não conhece o valor. Tu não conheces o valor quando tu não produzes. Não produzes. É assim. Exato. Vamos abrir, temos senão mesmo vamos sair de da abrir. calma. Antes de abrirmos devagar. para as perguntas, é importante dizer que não há nada como conhecer a nossa própria cultura e nós só podemos defender aquilo que conhecemos, e a maior arma que nós temos é o conhecimento e a educação. Então, o Isidro disponibiliza, ele tem uma livraria, livros virados para nós, autores africanos que falam sobre a nossa cultura, que falam sobre a nossa história, que falam sobre a nossa ciência. O autoconhecimento é a maior arma. O autoconhecimento leva a autoestima. A autoestima leva a realizações. Perfeito, ok? perfeito. Então, o autoconhecimento começa aqui. Então, os livros. estão aqui os livros. A maioria
Agora, estes aqui são meus, desculpem lá, mas podem seguir o Isidro para obter os livros e no final, se quiserem também ver quais é que estão aqui disponíveis para venda. Lá fora, se alguém depois quiser. Mas eu queria vos falar também desse símbolo aqui. Esse símbolo já foi expropriado várias vezes. Já. Esse símbolo aqui é uma anca. Esse símbolo aqui é uma anca. Esse símbolo aqui é o símbolo da imortalidade e da vida. Os africanos andam tão perdidos que eles amam cruzes, ter cruzes no pescoço porque Jesus foi crucificado lá, mas esquecem que Jesus está para voltar e que hoje em dia ninguém precisa de estacas, nós temos injeção letal, temos fuzilhamento, temos cadeira elétrica e eu quero saber, imagina se Jesus morrer numa cadeira elétrica, você vai usar cadeira elétrica no pescoço? Will you? Você vai fazer isso? Então nós temos que pensar, nós precisamos de nos rodear com símbolos que representem poder africano. Poder africano, esse símbolo aqui é o símbolo da vida, da imortalidade. É um símbolo que foi sacralizado dentro das escolas iniciáticas. E atenção, a convergência cultural entre os povos africanos vai te mostrar esse símbolo em várias formas e diferentes formatos. Se tivéssemos aqui um ecrã, se calhar mostrávamos rapidamente. Mas eu acredito que o Globo FM qualquer dia nos dá essa oportunidade, certo? Pois. E isto aqui é um símbolo sacro. Isso é um símbolo sacro. Isso é um símbolo da vida. Por que é que vocês, porque ao poder do colonialismo, se rodeiam de símbolos da morte? A cruz é um símbolo da morte. A cruz é um símbolo estéril na questão de narrativa à vida. Por que é que vocês se rodeiam desses símbolos? Nós precisamos de nos libertar. E eu digo sempre, esse país conforme está, ele não foi construído ao acaso. As escolas maçônicas, franco-maçônicas atuam aqui o tempo inteiro, entende? E eu só quero dizer que a franco-maçonaria, ela não é ocidental. Aquilo que chamam de Illuminati, fazem confusão, aquilo tudo nasceu em África, ok? Mas as escolas estão aqui. O teu espírito, quando você morre, ele não reconhece nomes, não reconhece nada, reconhece símbolos. Porque os símbolos comprimem histórias de civilização. Angola tem um emblema, tem uma bandeira, aquilo comprime a história desse país. Então, a cruz também comprime a história do cristianismo. E a arquitetura espiritual que foi desenhada aqui, isso foram os maçons que fizeram bem esse trabalho. Ela reorienta espíritos. Por isso é que tu, quando vais para dentro do cemitério, as campas por cima têm uma cruz. Quando o teu corpo astral ou o teu espírito sair daí, ele reconhece a cruz e como consequência, ele, quando subir, vai lá para o sítio onde fizeram a cruz. Estás a entender? Por isso é que o cristianismo continua a ter o poder que tem sobre os africanos. Os africanos se recusam a libertar porque olham para a Bíblia como um livro de ciência e não como uma experiência cultural de um determinado povo. É necessário olharem para as correntes que vos agarram, que vos amarram. Isso é uma luta que a nossa geração tem que fazê-la da melhor forma. Não é fácil livrar-se dessa estrutura toda de poder. Afinal de contas, um povo fraco procura sempre algo para se agarrar, mas nós precisamos de ser resilientes. O tempo já não está a nosso favor. Nós precisamos... Agora também não está. Temos mesmo... Está a ver? Está a ver? Não está a nosso favor. Os espíritos foram, não estão a conseguir voltar, não estão a reconhecer os símbolos. Não, tu morres como ateu e vais como cristão para o outro lado. Estás a entender? Tu podes ser ateu, podes ser tudo, tu vais morrer aí tudo fixe. Mas quando ressuscitares, vais ressuscitar como cristão. É que a câmara vai mesmo desligar. Primeiro, uma pergunta por pessoa. Quem mais tem perguntas? Só para termos assim uma noção. 3 pessoas, 4. Vai, começa com uma apenas. Uma pergunta por pessoa, faz favor. Assim mesmo, responde mesmo rapidamente. Sucinto. Super sucinto. Faz favor. Infelizmente. Tira mais fotos, mano. Já não pode fazer fotos. Pode falar. Posso perguntar, né? Sim. Okay. Infelizmente eu tinha 3, mas eu vou perguntar a última. Será que a cultura está separada da educação? Uma vez que quando o Isidro falou da cultura e separou da educação, e eu reprovo isso, porque para alguém estar aculturado deve ser instruído. Então, será que a cultura está separada da educação? Eu não me lembro quando eu fiz essa distinção, mano. Acho que entendeste mal. Eu só afirmei que a educação é diferente do conhecimento, ok? Isso é uma realidade. É claro que a cultura é um sistema de instrução que prepara o indivíduo
para reconhecer as suas próprias sensibilidades e dialogar com a sua própria comunidade e ter os seus próprios conceitos baseados naquilo que é a experiência dos seus ancestrais. Em nenhum momento dos meus discursos eu fiz essa separação, mano. Yeah? Mas agradeço pela pergunta. Se calhar, só uma coisa, se calhar eu acho que foi uma questão de interpretação, porque o suco é quando tu te deixas assimilar e aculturar mais facilmente. Isso significa que tu não tens as bases, a tua educação cultural, da tua própria cultura. Se tu não conheceres a tua cultura, estás mais vulnerável. Quando ele falou a questão da imunidade, estás mais frágil, logo vais absorver tudo aquilo que é externo, que neste caso seria a cultura ocidental. Porque se tu tiveres uma educação sólida naquilo que é a tua cultura, mais dificilmente deixas a outra entrar e quebrar aquilo que é a tua cultura original. Acho que é mais isso, nesse sentido. Mas, de fato, não houve a distinção de cultura e educação. Por acaso não houve. Mais uma? Sim. Já estás com o microfone? Sim. Eu queria saber como é que olha para a criação das religiões em África, em particular Angola. Como é que eu olho para as religiões em África? A criação das religiões. Bem assim, Nós queremos... o brasileiro é malo, que é um pensador africano, ele nos traz uma perspectiva que ele diz que a meta da colonização é transformar todo africano em cristão, quer seja protestante, adventista. Você pode ter várias denominações, mas a raiz é a mesma e ele obedece um único sistema de poder, ok? Que é o sistema ocidental. Então, o surgimento de ramificações da própria religião tem a ver com os africanos que foram deserdados da sua herança cultural e ancestral. Eles querem buscar poder e buscam poder dentro de ideias preconcebidas de poder. O cristianismo é uma estrutura de poder que o africano usa hoje para dominar os seus próprios irmãos. Existem igrejas aqui que dão pena, que as mulheres têm que ir para lá nuas, que têm que beber água onde o pastor toma banho. São coisas abomináveis que mostram aqui, nos trazem a perspectiva de como a religião é danosa para a consciência africana, de como a religião tem sido aproveitada para destruir os africanos, de como a religião que vai ser sempre cristã, porque o próprio livro em que vão buscar as suas revelações, que vão interpretar, é somente é a Bíblia. Então há que termos aqui algum cuidado. Essas religiões normalmente fazem parte daquela busca de poder dentro das estruturas opressivas construídas pelo próprio colonizador, ok? Próxima pergunta. Próxima. Primeiramente, queria saber se o Isidro já viu o filme Black Panther, Pantera Negra. Eu gostaria de saber se é possível trazermos para a nossa realidade aquele casamento entre o avanço tecnológico e a representação cultural e tradicional que teve no filme aqui na nossa realidade. É possível, primeiramente. O sistema espiritual africano, ele é produtor de ciência e tecnologia. Por isso é que eu estava a fazer a distinção de alguns espíritos que vivem nos nossos oruns, que representam poder. É possível haver tecnologia. O nosso problema é que nós temos uma ideia de tecnologia muito ocidental. Nós pensamos que para produzir tecnologia nós temos que estar dentro de um laboratório, ter uns óculos assim com uma graduação desse tamanho, ficar com uma bata branca, olha, inventei a BA, inventei. Não é sobre isso, ok? Tecnologia, na verdade, é a capacidade do indivíduo de pensar e construir soluções com vista nos problemas locais. Tudo aquilo é tecnologia. Até eu conseguir fazer uma almofada de madeira é tecnologia. Vai se facilitar o sono é tecnologia. Tudo que a gente faz para facilitar a vida dentro de uma comunidade, facilitar a vida num determinado ambiente é tecnologia. Por isso é que o esquimó faz aquela casa dele com as barras de gelo. Aquela casa não é possível fazer no deserto do Sahara, estás a entender? Aquilo é tecnologia para o ambiente invernal. Da mesma forma que tu vais fazer aqui as nossas tendas, que os berberes fazem durante os processos migratórios e outros grupos nómades, fazem também as suas tendas com um determinado tipo de lã, um determinado tipo de tecido que facilita a ventilação dentro daquele espaço. Isso também é tecnologia, As ok? casas de barro. Também As são casas tecnologia de barro, adaptadas de plástico. ao desenvolvimento sustentável até. E ecológico, porque entra em Exato. equilíbrio com o ambiente e com a natureza. Que é uma coisa, inclusive, que
numa conversa, explicar nunca é fácil. Mas por que os africanos se deixaram dominar? Porque lá está, também nos vende a ideia de que nós nos deixamos dominar. Primeiro, que sim, os africanos também são seres humanos, mas a nossa cosmovisão, a forma como nós lidamos com os outros e com a natureza, permitiu que nós recebêssemos, porque nós temos essa característica. Sim. Eu te vou receber na minha casa, no meu espaço. Eu te vou receber, eu te vou mostrar como eu lido com aquele ambiente. Sim. Nos chamaram de atrasados por causa disso, porque nós nos comportávamos de acordo com a natureza, com o ambiente em que nós estávamos inseridos, para não danificá-los, porque nós entendemos, a cosmovisão entende que tu fazes parte desse mundo, mas tu não mandas aqui, tu não és mais. Pois, a ideia do renascentismo. Tu tens aí um ponto que é muito fixe, por isso é que é cosmovisão, visão cósmica. Exatamente. É quando tu tens a plena consciência dos elementos emparelhados e estruturados dentro da questão de produção da própria realidade como um fato concreto. Esses elementos é que os africanos viam. Exato. O africano sempre, por exemplo, tem uma almofada africana que é muito utilizada na África Ocidental, que é um pedaço de madeira que é colocado aqui na nuca, o indivíduo deita-se e dorme lindamente como um bebê, ressona mais alto, sei lá que tem, estás a entender? Aquele pedaço de madeira, a forma que é colocado aqui estrategicamente, ele faz um alinhamento da coluna vertebral do indivíduo. Ele relaxa o indivíduo de tal forma que produz o sono. Tu estás a falar de tecnologia. Estás a entender? Aqui, se você quer ter um sono, ar-condicionado no máximo, tirar toda a roupa, uma almofada, pá, não faz sentido, mano. Depois tu começas a ter de doenças, estás a ver? Respiratórias, estás a ver? Faz favor, tem mais uma pergunta aí. Boa noite. Boa noite, né? Eu gostaria de perguntar se existem culturas, digamos, nocivas ou negativas, como, por exemplo, o irmão Isidro acabou de frisar que a cultura depende muito da geografia, do local em que nos encontramos. Por exemplo, os povos maias também eram um povo tecnologicamente muito avançado e viveram há milhares de anos atrás. E, por exemplo, eles, segundo a minha pesquisa, eles tinham o hábito de sacrificar humanos, né, em nome... Também tem mesmo, mas continua. Sim, então, com base nisso, eu gostaria de saber se, por exemplo, existem culturas negativas que, aos nossos olhos, pode ser algo negativo, como, por exemplo, o sacrifício e coisas do gênero. Eu acho que não é bem cultura, deixa-me só coisa. Acho que não é bem cultura, mas são tradições ou rituais específicos dentro de uma cultura, porque a cultura é muito mais do que sacrificar alguém. Então tu tens determinados rituais para determinados fins que sim, tem esses, tem mas calma aí. Nós não vamos por aí, porque há uma questão. Se há algo que identifica as culturas africanas, né? É a questão de preservação da própria vida em si, ok? E nós temos que ter cuidado com os jesuítas, aqueles padres espanhóis e os espanhóis. Nós temos um grave problema cá em África, é que aqueles que nos colonizaram é que cederam o direito de escrever as nossas histórias. E muitas vezes quando nós falamos de uma cultura como negativa, nós temos uma visão que vai determinar essa negatividade. Normalmente é a visão europeia, de quem nos colonizou. Nós vamos usar ela como check and balance para ver, não, essa cultura é negativa, não. É negativa na perspectiva do europeu. E atenção, que se o europeu ele não compreende a dimensão espiritual da tua cultura, da tua tradição, ele vai dar um nome estranho. Isso aqui é feitiço, por exemplo, isso é bruxaria. Não, os antigos mais arrancavam o coração, até ilustrações têm. Isso é falso, mano. Isso é falso, porque quando o colonizador escreve a tua história, ele escreve na tendência de legitimar um holocausto e um genocídio, estás a entender? Ele escreve. Por isso é que tu vês, por exemplo, uma das frentes militares de campanha de propaganda militar que existe no mundo é o cinema, por exemplo. Você já viu o filme Holocausto Canibal, Último Mundo Canibal, primeira, segunda e terceira parte. Todos esses filmes fazem parte de uma estratégia de propaganda e campanha militar para justificar a invasão de terras indígenas. Porque eu vou falar, o fulano é canibal, come pessoa. Como é? Podemos matar? Bárbaro. Vamos matar. São bárbaros. Campanha militar. Temos que ter muito cuidado. E atenção também que a própria antropologia é uma ciência racista e é uma ciência também militar. Por quê? Porque ela
simplesmente não estuda o homem europeu. Ele estuda todos os povos não brancos do planeta e não se faz um estudo apurado sobre si mesmo. E quando falamos, por exemplo, de cultura negativa, o ambiente que determina a psicologia, por exemplo, a raposa em África, e nós chamamos os cães de chacais e tal, em África, não tem o mesmo espírito que um lobo na Europa. O lobo é domado pelo instinto de sobrevivência. Então, toda a produção cultural europeia, ela obedece também à sobrevivência como elemento básico para determinar a manifestação cultural. Existem culturas que se originaram na barbárie porque era uma questão de sobrevivência. Entende? E eu podia até aprofundar muito isso, ia falar do homossexualismo, ia falar de um conjunto estruturado de culturas que tem a ver com a ideia de confinamento. A teoria setentrional de Cheikh Anta Diop defende o confinamento na origem do homem branco. E todas as culturas que vêm do confinamento a gente sabe. Porque até bem pouco tempo, por via do Covid, nós tínhamos famílias que estavam confinadas e aconteceram algumas barbáries. Pai violou filha, isso aconteceu assim. É o confinamento. A mente e o confinamento a trabalharem. Imagina um povo que ficou confinado sei lá quantos anos na Europa. Quais são as culturas que desenvolveu por via do confinamento? Se nós aqui em 2020, agora 2021, 2022, já estavam a violar as filhas, a fazer A, B e C, acontecer um monte de estrago por via do confinamento. Psicologia, ok? Há culturas bárbaras sim, há culturas negativas, mas depende do viés de observação. Antes não havia ali sim. uma. Sim. Falta aqui. Já não é? Isidro, disseste muito de unidade cultural. Na tua visão, qual será a solução para Angola, já que nós somos um povo multicultural, sul, norte, dentro do sul tem muitas outras culturas. Como é que conseguirias solucionar uma unidade? Unidade cultural? Sim. Basicamente, nós temos que olhar, existem algumas agressões que aconteceram dentro do tecido territorial africano que não vão ser ultrapassadas de forma simples, mas nós temos que correr para exemplos que estão na história. Em 1957, depois da independência do Ghana, aconteceram grandes mudanças dentro daquele país africano. Aquele país era chamado de Costa do Ouro, porque era um local que saía muito ouro. E só para vocês verem a limitação do europeu na questão de nomeação, está mesmo aí. Está num sítio que está a sair ouro, é Costa do Ouro. Estás a ver aí? E o mesmo para a questão nominal. Por exemplo, os africanos, por exemplo, isso aqui é um mano que falou há dias, num evento que a gente estava. Por exemplo, muitos aqui são família da costa. O nome da costa, os portugueses davam para aqueles habitantes que viviam perto da costa mesmo. Está a ver a costa? Mas aqui você é da costa, está a ver? Da costa, qual é a costa que tem na tua casa? Não tem. O nome é da costa porque não consegue explicar. Então é mais ou menos por aí. Portanto, qual era a pergunta? Agora me perdi por causa do da costa. As várias culturas, como é que evitar-se a várias? Em 1957, Golden Coast, a primeira coisa que o Kwame Nkrumah fez foi trocar o nome de Golden Coast para Ghana. Da mesma forma que o Thomas Sankara fez no Burkina Faso. Burkina Faso era auto-volta. Mais uma vez a questão de dar nomes mesmo só para o estalo. Tipo, estou aqui a fumar um pica. Como é? Nós estávamos aqui em cima no alto. Vamos dar volta. Ficou auto-volta. Burkina Faso, antes de ser Burkina Faso, era auto-volta. Estás a ver? Mesmo só tipo, estamos aqui no alto, agora vamos dar uma volta. Qual é o nome dessa terra? Auto-volta, ficou auto-volta. Deve entender? Essa questão é que nós entendemos também assim, na questão da nomeação. Porque o verdadeiro poder nesse mundo é você criar um projeto de realidade e fazer com que as pessoas vivam essa realidade como se fosse concreta e única e inabalável. Essa é a realidade. Mas, em 1957, o Kwame Nkrumah reuniu todos os povos, que se encontravam aí, todos os grupos. Eu até não gosto de usar esse termo, mas vou usar aqui. Todos os grupos, grandes grupos étnicos, chefes, não sei o que, chamou, sentou e ele criou o projeto para definir o Ghana. O Ghana resulta da ligação dos dois maiores grupos étnicos que se encontram aí. E tu tens o Ghana e depois ele unificou para criar a identidade do cidadão ganês.
Por exemplo, quando eu olho para ti e falo, tu és angolano, sou angolano, o que é que te identifica como angolano? Não houve um projeto de convergência, de unidade cultural. A nossa independência foi um ato político, não foi um ato cultural, e por ser um ato político, então ela vai criar a sua própria dinâmica. Essa própria dinâmica não vai permitir a unificação dos povos. Nós até hoje temos problemas de tribalismo, mesmo porque o tribalismo é ciência militar de invasão e ocupação que determinou até o genocídio do Ruanda. Foi essa ideia de tribalismo. Nós temos que compreender sempre a dimensão das coisas, entende? Nós temos problemas de tribalismo, pessoas que falam, por exemplo, há muita propaganda aqui que as pessoas pensam que é brincadeira. Nós temos que parar de brincar com coisas sérias. Os dois são feiticeiros, Bakongo comentou, vocês têm que parar com essas coisas, porque feitiço, na verdade, ser feitiço é você estar numa terra que passou 700 bilhões de dólares e as crianças estudam embaixo de árvores, ok? Isso é que é feitiço, yeah? Então as pessoas precisam de parar com isso, ok? Então é mais ou menos nessa perspectiva. Quando Nkrumah conseguiu reunir os chefes e conseguiu criar uma identidade para o povo ganês, conseguiu falar o Ghana é isso, a identidade é essa, ele construiu culturalmente o povo ganês. E hoje nós temos Ghana como um dos países africanos mais seguros no mundo, na questão porque eles se reuniram e se entendem como um povo. Um só povo, uma só nação. Em Angola é um slogan político, usado para campanhas eleitoralistas, para dar aquela sensação, todos vão me votar, um só povo, uma só nação. Mas na hora do Kumbu, um só grupo, o povo, fiquem só mesmo aí no vosso canto. Então essa ideia que nós temos que pensar, nós precisamos de unificação, mas essa unificação não deve ser política, deve ser cultural, baseada na convergência entre todas as culturas que existem. Nós temos que tirar o melhor delas para nós construirmos uma identidade no qual todos cabem dentro dela. E atenção, e às vezes nós vamos ver com essa ideia, o branco e não sei o que, o branco, a questão do branco, a questão do mulatismo também foi resolvida por via dessa grande convergência com quando Nkrumah organizou, ok? Para surgir o Ghana como uma nação. Porque o indivíduo que se identificou como ganês, ficou mesmo ganês, estás a entender? Nasceu aí, ficou ganês, mas porque houve uma unificação e houve uma grande discussão. Nós ainda temos esses problemas. E no Ghana, por exemplo, a tecnologia do racismo automaticamente foi desestruturada e ela já não atua. Já não atua porque houve a grande conversa, a grande unificação. Lá o branco não é melhor que o preto não é melhor que o branco. Não tem isso, porque houve a grande conversa. Aqui em Angola tu não tem. Nem se fala Independência sobre prato isso. político e você continua a ver aqui, tipo, chegas num banco e os latões estão lá, chegas não sei o que os latões estão lá, chegas não sei o que no bar, o preto é que está a limpar não sei o que. Isso tudo faz parte da estratificação social do projeto do projeto provincial ultramarino de estratificação continua operacional até hoje, porque nós não discutimos aquilo que foi o centro das políticas coloniais, o racismo. Okay. Influencia a não existência de soba e mulato. Gente, Também influencia a não existência de soba e mulato. isso é mais uma pergunta e a gente a fazer perguntas. Queres fazer boas perguntas, mano? Mas vou-te Falta responder lá uma. fora, Vou-te responder lá Quando fora. desligarem as Última câmeras, pergunta. é para vocês aí que estão à espera do vídeo no YouTube saberem que podem vir ao vivo, porque depois apanham o convidado na saída, literalmente. E ficam lá. Tem Já mais estamos uma mesmo a pergunta aí? finalizar, Sim, gente. sim. Não, só queria que o Isidro tentasse reforçar a questão do confinamento, está a ver? O confinamento, porque deixou um vácuo, né? A questão do confinamento na Europa, ela tem muito a ver com o sistema de clima, tá vendo? Que vai estimular os instintos sexuais selvagens. Então, que vão dar origem dos tais incestos e outras cenas. E também queria reforçar aqui... O homossexualismo, calma só, por exemplo. Não é só homossexualismo. Não, mas eu estou a dizer que o vácuo que você deixa... É o vácuo mesmo. Tu estás a correr, tu tens uma tempestade de neve e tal, gelo, tu estás a correr, vocês são todos homens, correm, se abrigam dentro de uma caverna. E depois cai muito gelo, Vocês são todos homens. Não, calma aí. Correm, se abrigam calma aí, dentro de deixa eu uma falar. caverna. Por exemplo rápido. Aquilo fecha a entrada da caverna e vocês homens ficam lá dentro durante mais de 6 meses, 7 meses, nos primeiros dias tudo bem, passamos todos machos, não, sou mau, não sei o que, depois passa um mês, esse madia é o mais fraco aqui, esse madia vai ser minha boa. E aí começa, tá vendo? O Luizito acabou de dizer que as mulheres são boas. Bem, já estamos mesmo Mas ele em não cima. acabou a Quem não pergunta. acabou? Já ele falou do vácuo, o vácuo era esse. Não, A pergunta dele é essa. Não, Ele faz um vai comentário. Ia fazer a pergunta e o Isidro. Tens mais uma pergunta dessa? Não queria só... É mais uma observação. Não, queria só reforçar em relação à educação. Não, em relação à educação,
Eu penso que temos um grande problema, que é o grande problema de investigação. A primeira vez que o europeu foi para uma escola pública foi no ano de 1717, isto na Alemanha, na antiga Prússia, que os dias de hoje é considerada Alemanha. A questão da China, por exemplo, que é um país globalmente conhecido, a gente conhece de China, mas eles têm um nome tradicional que eles consideram a China como, eles têm uma visão centro-chinesa, ou seja, eles olham o mundo na perspectiva da China. A China é o país do meio. China significa isso, o país do meio. É um país que se fecha no século XIII e se reabre em finais do século XX. Entendeu? Era só olhar a educação nessa perspectiva. O europeu foi em 1717, então ele vai te classificar. Ele está há 300 anos na escola pública e o africano já fundou a primeira universidade do mundo há quase 700 anos antes do europeu ir para a escola. Como é que ele vai te fazer a classificação? Entender? Então isso é extremamente grave, tá vendo? Porque a gente não dá interesse. Tudo o que o Isidro falou aqui também, eu acho que foi tudo um ato do maluco. Porque daqui para fora, o mundo começa lá fora. Há uma socialização. Há a bebedeira aqui, vamos encontrar os trânsitos, os códigos são todos positivistas, tá entender? Porque a gente não discute a africanidade no dia a dia, ela não tem intensidade. Tá vendo? Ela é espontânea. Temos dia da África, dia 25, mas por que existe? Mas não existe o dia da Europa. A Europa é todos os dias. A China é todos os dias. Você está dentro do calendário gregoriano, vai fazer anos amanhã e vai estranhar, olha, fiz anos. Você é de que dia? Dia 4 de fevereiro. Oh, mas fevereiro é que é um mês que até é gregoriano, é um mês romano. E essa data ainda só está em 2022. Tá entender? Então, fica um bocado complicado, tá vendo? Muito obrigado. Então é isso. É de fato assustador, porque isso implica tu deixares de ser quem tu acreditaste ser até hoje. É tipo, chegarem agora e te falar, o teu nome não é Lourdes, tu não nasceste em março, estás a perceber? Tipo, te retirarem tudo, porque na verdade nós não percebemos que já nos tiraram tudo há muito tempo lá atrás. Nossos espíritos não estão a voltar, exatamente. Então Jesus também está preso, porque ele próprio também está com essa cruz. Ele onde ele foi, não está conseguindo encontrar o caminho. Não se trata disso assim. É assim, a própria Bíblia é um livro enigmático, mas a Bíblia diz assim que Jesus vai voltar como um ladrão. E aí eu quando fico a ver assim, às vezes chego e encontro assim um madeira queimado num casengue, não sei o que, será que Jesus que voltou já lhe queimou? Opa, olha, gente, olha. Esse é um upgrade para baixo, de carpinteiro para ladrão, Jesus, também baixaste muito. Bem, vamos o nosso programa. Vamos só deixar aqui um recadinho muito rápido, muito rápido. Gostaríamos que vocês seguissem as nossas redes sociais, a página do Goza Aqui, a página da Lourdes, é Luca_Elauer. Taraça. Do Isidro, é o Marabane King 07, né? É isso, Marabane King 07. A minha, eu sou Renata Torres. Sim, a minha página é sim. Eu sou Renata Torres. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Uma rede social, Xvideos não é uma rede social, né? Eu acho que ainda não estou lá, mas taipam ainda, às vezes vão me encontrar. Então, nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Sim, sigam e só para avisar, é melhor começarem mesmo a cultivar o hábito de vir ver os programas ao vivo e de subscrever, porque brevemente vai acabar essa história de eu não vou, eu vejo depois, porque vão começar a pagar para ver também. Sim, porque aqui as pessoas trabalham, não é? E não vivemos de abraços. Então, para ver mais tarde também vão ter de começar a pagar. Então habituem-se, ou pagam em casa ou pagam aqui. Então mais vale pagarem e participarem da conversa, para depois não reclamarem. Porque é como voto. Né? Vocês só podem reclamar se fizerem parte. Então, depois, não fizeram pergunta tal, venham e coloquem as vossas perguntas. Acho que sim. Não é? Isidro, obrigada. Muito obrigada. Infelizmente, é 1 hora ou 2 horas e devia ser uma conversa diária, não é? Constante. Mas começa, já vos disse, cultivem-se. Quem está aqui depois, se quiser, pode falar com o Isidro para ver como adquirir os livros. Quem não está, depois siga as páginas que a Renata disse e
Comecem a ler. A livraria O Moja Swahili, e até nem falamos do Kwanzaa, se calhar dê-me uma oportunidade de ler só para falar dessa Não, vamos falar das festividades tipicamente africanas, com Mas a certeza. livraria O Moja, que significa unidade em Swahili, está localizada no Cacenda, na Rua 9, por detrás da Unitel. E tem lá muito material, muito livro sobre a África, filosofia, história da África, tem muita coisa boa. Então, esses livros aqui é que vão nos construir o pensamento, esses livros é que vão nos tirar da matriz eurocentrista, para nós começarmos a pensar como africanos. Nós temos que parar de fazer roaming no pensamento. Tu estás aqui para pensar, tens que deslocar o teu pensamento até Portugal, lá dá um ok, e depois é que você vem falar aquilo que você pensou, estás a ver? Temos que parar com isso. Então, esses livros ajudam muito, dão-nos uma capacidade de reflexão que nós precisamos para fazermos frente aos desafios do nosso tempo, enquanto jovens, enquanto sociedade. Obrigada à presença de todos. E nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, segunda Goza TV, terça-feira há eliminatórias de stand-up comedy, quarta-feira há Só Para Saber, quinta-feira há Goza FM e sexta-feira há stand-up comedy. E, brevemente, queremos que seja para a semana, mas não vamos prometer, há karaoke aos domingos. Sim, karaoke. Quando você chegar... Você até sabe, Isidro, você sabe o que é bom. Então, você sabe que é bom. Não há razões para não se cultivarem, não há razões para não se informarem, portanto, questionem, e o Goza aqui está aqui para vos ajudar nesse processo. Muito obrigada. E vão consultar o vosso cordão espiritual, faz favor, porque eu estou só de olhar, só para vos dizer. E foi este o Goza FM de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Isidro.